Olá, esse é o Pedra Angular. Estamos falando a respeito dos grandes avivamentos bíblicos. Ao longo da história, muitos avivamentos aconteceram, tanto aqueles registrados na Bíblia, quanto aqueles avivamentos também ao longo da história da igreja, desde o primeiro século. E, embora esses avivamentos tenham acontecido em localidades diferentes, em tempos diferentes, em contextos socioeconômicos muito diferentes, alguns pontos em comum nos chamam a atenção. Os pilares do avivamento são o arrependimento, o quebrantamento, a santidade, o poder de Deus, as disciplinas espirituais como a busca pela palavra, a busca em oração a Deus, o jejum. Essas são práticas que podem e que estão contidas nos avivamentos. Pois bem, Josué, filho de Num, ele é então escolhido por Deus para substituir Moisés. E Moisés, então, já avançado em dias, escolhe Josué, separa-o, abençoa-o e comissiona-o para seguir, então, a missão de introduzir o povo na terra prometida. E após muitas conquistas na terra de Canaã, a Bíblia vai dizer lá em Josué, no capítulo 23, que Josué já era bem idoso. Eu quero ler aquilo que está escrito em Josué 23, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Pois bem, aqui então nesse contexto, Josué já avançado em dias, chama então todo Israel, chama todo o povo e passa então a eles alguns conselhos. E é justamente nesse chamar o povo que Josué os exorta então para caminhar mais uma vez próximos a Deus. E é nesse contexto que nós vemos aqui mais um dos avivamentos bíblicos. Josué 23, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e lhes disse: Já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, o seu Deus, é o que lutou por vocês. Pois bem, meu irmão, minha irmã, aqui nós vemos Josué então trazendo à memória do povo quem Deus era e a necessidade que aquele povo tinha de buscar a Deus, porque tudo aquilo que havia sido conquistado se deu não por força própria nem por mérito, mas se deu por causa da fidelidade de Deus. E aqui acontece algo muito interessante, tanto na época de Josué quanto no nosso tempo. Deus é um Deus fiel, justo e verdadeiro. E diante da fidelidade de Deus, o que Deus nos pede é que nós também possamos reagir a essa fidelidade também sendo fiéis. E é justamente isso que Josué vai falar no capítulo 24. Josué 24, a partir do versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois bem, aqui nós vemos então Josué chamando o povo para uma decisão. Josué pede que o povo abandone a idolatria e se volte para Deus.
E Josué vai dizer: escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué convoca então o povo a uma reflexão, a entender quem Deus era e a reconhecer que, se não fosse Deus, por certo eles não estariam ali. Mas esse simples reconhecimento não era suficiente. Josué chama o povo para um concerto com Deus. E é interessante que esse último versículo, Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E diante desse chamado, toda aquela nação então escolhe seguir a Deus, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo a sua total dependência dele. Aqui, nesse texto, eu e você aprendemos que Deus nos chama para um concerto com Ele. Deus é todo-poderoso, Deus é fiel. E diante dessa fidelidade dele, eu e você somos chamados a responder também com fidelidade a Ele. Isso é avivamento. Nos voltarmos para Deus, confessarmos os nossos pecados e reconhecermos que precisamos de Deus em todo o tempo. Pois bem, e na semana que vem vamos falar a respeito de alguns avivamentos que aconteceram no Novo Testamento. Você gostou desse vídeo? Se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.